tarde. Boa tarde. Então, o volume está alto, está baixo. Bem-vindos, obrigado por passar com a nossa casa. A gente está aqui para continuar umas conversas que de fato foram o motor, o mecanismo de articulação das exposições que está aqui no terceiro andar do mar, que se chama igual que as conversas de agora temporada. As conversas foram uma tentativa de pensar como museu, como pessoas que também estão participando no museu, de fora do museu, o que seria importante pensar para organizar no Museu de Arte uma exposição sobre a realidade indígena do Rio de Janeiro hoje. A gente começou convidando pessoas indígenas do Rio, também de fora do Rio, para falar de questões que a gente pensou que podem ser bem importantes. Então, introduzir questões que a gente talvez não tinha pensado. Questões sobre o que quer dizer fazer uma exposição no Museu de Arte sobre cultura indígena, como trabalhar com pessoas, como que questões fazer, quem deveriam ser os interlocutores. A gente fez, eu estava pensando antes, eu não lembro se são 4 encontros ou 5 encontros. Esses encontros foram super importantes para nós. A gente conseguiu aprender bastante, a gente também sabe que tem muita coisa que ficou fora, que o processo do museu também tem uma dinâmica que temporal, por exemplo, ou de necessidades administrativas, que fizeram que não tudo o que poderia ter acontecido aconteceu. Mas, de qualquer jeito, que a exposição é uma manifestação desse processo, mas também não é uma manifestação estável, é uma manifestação em movimento. Movimento que o público, o tipo da Escola de Olhar, o tipo educativo também está fazendo o tempo todo. Não? É também uma questão que as pessoas podem levar para casa, não? É também uma exposição no começo. Porque o que a gente queria fazer realmente é criar uma exposição que emergesse de uma troca real, de uma colaboração com pessoas indígenas que moram no estado do Rio. E a gente pensa que isso é um começo para outras instituições, outras plataformas também fazer. Que as plataformas estão aqui disponíveis para as pessoas indígenas tomar conta delas também. Durante os 10 meses que a exposição vai estar aqui no museu, 10, 11, até março, 9, sei. O museu vai ter diferentes eventos, mas eu penso que é importante também, talvez, continuar com algumas conversas no contexto de água temporal, dos encontros. Essa aqui é a primeira conversa que acontece depois da abertura da exposição. Para essa conversa, a gente pensou em convidar 2 pessoas que fazem parte da exposição, como artistas mesmo, para falar de uma questão que também é muito importante na exposição, que é a realidade indígena no contexto urbano. A exposição que, não sei se vocês todos já conseguiram visitar, é uma exposição que dá conta das múltiples, ou de várias, talvez todas não, é impossível, de várias realidades indígenas no Rio de Janeiro, realidades nas aldeias, Parque Guarani, mas também no contexto urbano. Eu penso que esse campo do contexto urbano é uma questão que tem muito a falar. Então a gente pensou convidar a Salisa Bossa, à minha esquerda, a Denise Baniwa, à minha direita, para falar disso. É um grupo pequeno aqui, então a gente também pensou que seria bom ter uma conversa aberta. Né? A gente pensou que seria bom começar ouvindo um pouco a experiência dos dois. A Salisa nasceu em Goiás, ela está cursando um pós-doutorado agora na UFRJ, um mestrado na Badregar. Na UFRJ está com questões de imagem e entidade. Ela tem uma peça no museu, na exposição, que é o Coro Futuro, que é uma reflexão, uma instalação que cria uma reflexão sobre as condições de vida do indígena no contexto urbano, condições muito específicas na área praticada. O Denison é desenhador, gráfico, artista,
é também comunicador, ele faz parte de um projeto que é a Rádio EAD, que está investindo em questões da música da palavra indígena. Ele contribuiu na exposição com duas coisas. A Rádio EAD contribuiu com o corredor de entrada, que era um jeito de mostrar a diversidade linguística dos indígenas ao Rio de Janeiro, e criar uma impressão de que, de fato, tem outras articulações de comunicação nessa região que as pessoas talvez não conhecem. E depois também com um trabalho na linha do tempo, que é essa grande cobra, que dá conta de uma história que a gente pensou que precisava ser contada. Uma história da colonização dos brancos, dos europeus, dos indígenas, mas também que tem, em certos momentos, histórias indígenas que contaminam e que propõem versões, imagens diferentes do que poderia ser a história. Então, se vocês são bom, a gente começa com umas pequenas histórias de vocês aqui, como vocês coisas fazem na cidade, com algumas impressões iniciais, depois a gente começa a falar de vocês, por favor, podem também perguntar, intervir, porque também tem aqui pessoas que têm uma experiência ou parecida ou diferente, que também seria interessante também ouvir. Acho que é isso. Quem quer começar? Boa tarde. Estou muito feliz aqui que tem vários parentes. Obrigada. Me chamo Salisa. Eu nasci em Goiânia. Sou uma indígena urbana. Me coloco como indígena urbana. Meu pai é de origem Carajá. A minha mãe não é indígena. Eu estou aqui no Rio de Janeiro para fazer mestrado, fazendo mestrado em comunicação na UFRJ. E, bom, quando eu cheguei na universidade, aqui no Rio de Janeiro, na aula, tem aula que a gente se apresenta, né? E aí me perguntaram o que os índios estão fazendo na cidade. Na verdade, eu acho que a pergunta é outra, assim, o que a cidade está fazendo na terra dos indígenas, porque esse é o nosso território, né? A gente não está no lugar errado, a gente está no nosso lugar. Então, eu comecei a fazer um movimento de um processo de descolonização que está muito ligado à minha identidade, que para mim também é muito confusa. A minha identidade, ela é uma dúvida na minha vida, na verdade. Porque como eu nasci na cidade e não sou uma indígena aldeada, né, não tenho experiência aldeada, então é sempre um conflito para mim lidar com isso, né? Com como eu vou me colocar como indígena, e isso é um dilema muito forte na minha vida. E o meu processo de descolonização começou em 2006, quando eu vim aqui para o Rio de Janeiro participar da ocupação na aldeia Maracanã, que meu pai já estava ali. E nesse processo eu vou mudando as formas de fazer essa pergunta, né? De por que o indígena está na cidade, por que a cidade está aqui. E está muito relacionado com o que eu sou mesmo, comigo mesma, assim, da minha vida. A minha pesquisa é sobre eu mesma, assim, a minha identidade. A Alta do Futuro, ela é a minha casa. Vocês foram na exposição? Só para saber quem foi? Quem foi? Viu a Alta do Futuro? Então, nesses dilemas sobre a minha identidade, eu decidi assim, como eu sofro preconceito como indígena, então, já que eu tenho direito de sofrer preconceito, eu tenho direito de ser indígena também. Então, muito a partir daí, eu me coloco como indígena também, por causa do preconceito.
E aí eu acho que, assim, quando começou essa minha história, assim, como indígena dentro desse contexto, eu acho que tem vários outros contextos do que é ser indígena. E na cidade a gente vive esses conflitos, né? Muito fortes, assim. A universidade é um espaço de conflito muito forte. Eu entrei por um processo normal, não entrei por cotas, não tenho bolsa. Mas a minha passagem na universidade ela só vai ser importante na minha vida quando eu sair dali e conseguir implementar o sistema de cotas e que o indígena entra quando eu estiver saindo. Assim, essa é uma questão urgente. E eu acho que é uma questão de ética para qualquer instituição implementar o sistema de cotas. Porque é muito difícil ser indígena, é muito difícil sobreviver como indígena, né? Estou falando de sobrevivência, não estou nem falando de estudo ainda. Já é difícil sobreviver, imagina estudar. E a universidade ela tem uma relação com os povos indígenas que é de objeto de estudo, né? Como está conversando com a gente tudo agora. A universidade sempre usufruiu muito da cultura indígena, mas a universidade não dá essa abertura para a cultura indígena. É muito difícil se colocar como indígena dentro da universidade. Eu tive uma dificuldade muito grande, porque a minha monografia, quando eu estudei jornalismo em Goiânia, eu fiz sobre educação escolar indígena. E agora no mestrado, que eu estou entrando nesse processo de descolonização, eu estou com uma dificuldade muito grande de citar autores indígenas. E é muito difícil ter que usar um autor, geralmente, que a linha da universidade é muito europeia, né? Então é muito difícil falar da nossa narrativa, que eu estou falando de narrativa indígena, e tendo que citar um autor que é descontextualizado da nossa cultura e da nossa narrativa. Eu estou falando de um sistema narrativo que não é esse que eu aprendi na escola, na universidade, de início, meio e fim, ápice, fechamento, que eu sou jornalista, né? A gente é ok, não te concordo por quê. Mas a gente tem outra forma de contar. A gente tem outra narrativa, que não passa por essa estrutura. E eu quero falar dela, e eu quero poder usar autores indígenas que fazem ela no seu dia a dia. Quero poder falar de cultura oral dentro da universidade. E eu quero que outros parentes indígenas possam falar por si próprios. E a gente precisa de ocupar esse espaço, porque, não sei, eu estou lidando com essa dificuldade na minha pesquisa, de usar autores indígenas. E as outras referências que me passam não explicam o que eu estou falando. Então, agora a Oca do Futuro. A Oca do Futuro é, além da minha casa, né? É uma provocação. É uma provocação, porque já que nós estamos na cidade, a gente precisa de pensar como que vai acontecer, que está acontecendo essa forma de moradia indígena na cidade, né? E como que isso interfere na nossa cultura. Porque eu acho que, como a gente não tem onde morar, resolve ter onde morar, né? Essa é a minha opinião, assim, não sei o que os pais pensam. Mas como eu não tenho casa própria, agora eu tenho casa própria, então eu tenho onde morar. Isso me ajuda até nos meus estudos. Não precisa ficar no sofrimento de pagar o meu e tal. Mas, para existir como indígena, a gente precisa de espaço, né? A gente precisa de ter esse espaço, esse território que a gente fala o tempo todo. E eu acho que a Oca do Futuro, eu tô querendo saber a opinião de vocês também. Porque eu
lanço essa provocação porque é um modelo de habitação que está sendo muito implementado hoje no Brasil, que é um modelo de sucesso, né? Minha Casa Minha Vida, assim, que resolve o problema, na verdade. Mas, como indígena, esse formato, eu acho que a gente tem que pensar sobre isso. A gente está falando dessa migração de indígenas que vão fazer universidade na cidade, de famílias que vêm para vender artesanato, trabalhar, enfim, passar um tempo na cidade, né? Ou que a cidade engole as aldeias e agora nós estamos juntos nesse espaço. Então a gente precisa de pensar em como nós vamos morar nesse espaço de uma maneira saudável, né? E um espaço com porta, com paredes, concreto, e a gente está resistindo nesse espaço tão fechado, tão pequeno. É uma provocação, assim. Tenho um pouco de medo de ser mal interpretada também, porque pode acontecer, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar sobre isso, assim. Se a gente está falando de moradia indígena na cidade, nós vamos ter que pensar sobre um formato de moradia indígena na cidade que contempla a nossa forma de existir. Por isso que a Aldeia Maracanã existe, porque acredita que a gente precisa de um espaço, que a gente precisa de uma terra. É isso, gente. Deixa eu ver uma pergunta que vocês vão falar. Tem um comentário agora, digamos assim. Tem um comentário agora, a gente pode passar por aí, isso. Alguém quer fazer alguma intervenção? Eu acho que valeria só se explicar a Alta do Futuro, para quem não viu, para aprender um pouco mais sobre A Alta do Futuro, depois do processo de luta lá na ocupação do Maracanã, assim, o movimento indígena, como todos os movimentos sociais, ele tem vários lados, né? São vários movimentos dentro de um movimento e alguns grupos se identificam mais por alguns caminhos e outros não, né? Não é um movimento social, ele não é um movimento homogêneo. Então, dentro do movimento indígena, depois que teve todo aquele histórico que a ocupação começou em 2006, acho que foi em 2013, desocupação, um grupo foi realojado nos containers em Jacarepaguá, no Hospital Curupaiti, para o tratamento de hanseníase, e existiram ali durante um ano e pouco. Condições, assim, terríveis de moradia, não dá para morar num container no Rio de Janeiro, nesse calor. Eu não estava lá, mas o governo sugeriu, fez uma proposta de que o grupo fosse para entrar no programa do governo Minha Casa Minha Vida, né? E aí teve todo um processo, selecionando, não sei o quê, e aí foi um grupo lá para o condomínio, que é aquele condomínio que fica ali na Frei Caneca, onde era o primeiro presídio do Brasil, que foi demolido acho que em 2012, um presídio imperial, muito importante, que funcionou durante a ditadura militar também. O presídio foi demolido e deu lugar a 2 condomínios, do Minha Casa Minha Vida, que são as pessoas que foram removidas e desalojadas por conta da Copa e das Olimpíadas. Então são 1000 famílias e todos são de remoções, né? No meio desse condomínio tem o Bloco dos Índios, como é conhecido como Bloco dos Índios, né? Ou conhecido também como Aldeia Multiétnica Vertical, que eu chamo de Oca do Futuro. Oca é um termo geral para falar sobre casa, né? Porque nós somos muitos povos e cada povo tem sua língua e cada língua tem a sua maneira de chamar a sua casa, né? Mas eu acho que a gente entende quando eu falo Oca. Eu acho que eu sou também de uma geração que é muito dessa coisa do futuro, assim. Eu sou da geração que
é a geração que ia ver o futuro. E o futuro, ele chegou. O futuro, ele já é presente. E não tem carro voando. Mas tem essa experiência. Como o futuro já chegou esse formato de aldeia em forma de prédio, com um monte de outros prédios em volta, no meio de uma cidade que é uma das maiores cidades da América Latina. Então o futuro chegou e temos uma aldeia dentro desse contexto, que é uma aldeia. Acho que é isso. Então, nosso dia a dia, como que é? É bem diverso, porque somos várias pessoas de idades diferentes, de contextos diferentes. Eu sou indígena urbana, tem indígenas aldeados que imagino que deve ser muito mais difícil ver aquele espaço. E a gente faz artesanato, a gente trabalha, estuda. A gente não pode fazer fogueira, porque os vizinhos se incomodam. A gente não pode fazer muito barulho com maracá, canto, porque é um prédio, né? O prédio ele tem regras, condomínio tem regras. E esse tipo de lógica dentro de uma aldeia funciona diferente, então é um conflito, né? Mesmo com toda a resistência, a Niara tem a horta lá. Eu sinto assim, eu lembro que no começo, a gente fala, eu pelo menos, no começo eu falo muito lá do lado de fora, sentada na porta. E hoje eu já estou bem adaptada, assim. Hoje eu já fico muito dentro de casa. Na porta do apartamento? Na entrada do prédio, assim. Tem uma parte de grama que está até meio comido de terra, de tanta gente ficava sentada ali. E agora eu já não sento na porta, assim. Eu fico pensando, talvez assim, por ser um indígena urbano, eu vejo alguns conflitos, consigo sim, todo mundo tem rede em casa, né, claro. Tem os cachinhos todos os dias, todo mundo faz artesanato. É um ateliê também, né? Igual que é um ateliê. Você pode chegar lá e o pacarinho está fazendo um monte de apito todos os dias. Um ateliê e é uma aldeia. Só que o formato é esse formato, né? Eu fico pensando no que esse espaço interfere na gente. E é por isso que eu faço a provocação da Oca do Futuro, sabe? Porque agora, estando limitada nesse espaço, eu consigo perceber o tanto que esse espaço, o concreto, as portas interrompem e fecham. Então, no que isso repercute na nossa identidade, na nossa cultura, né? Porque a gente que está na cidade também, a gente está acostumado a resistir, né? A gente existe, tem um monte de índio na favela, na maré, que existe. Mas é difícil. Posso fazer? E como vocês fazem isso? Mantém as tradições de cantos, dos cantos, por exemplo, às vezes vocês têm reuniões, tudo bem espremido, né? Assim, bem fechado. Como que é isso para vocês? Cozinhar em coletivo, porque os indígenas são isso, né? Um grupo é coletivo, né? Então, eu queria saber mais como que é ali, assim, onde você vive, porque nas fotos a gente vê que é isso, é resistência, você mostra isso no dia a dia de vocês. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho mais. Comparando com a aldeia Maracanã, em 2006, quando eu estava lá, tinha um fogão e todo mundo fazia comida para todo mundo, né? Todo mundo chegava com ele junto, todo mundo o tempo inteiro que estava ali. Agora cada um tem sua própria cozinha minúscula. Tem alguns grupos assim, né?
que se identificam mais, que convivem mais juntos, assim, mas é tudo espremido. Tem uma reunião, fica todo mundo espremido no corredor. Vai fazer uma coisa em casa, tem que pensar bem quantas pessoas eu tenho que chamar, e não pode chamar amigo, porque não cabe. A gente vive espremido. E eu acho que tem algumas coisas que eu acho que sentir a terra mesmo, assim, e ter o horizonte, acho que ter o horizonte é uma coisa que me ajuda a pensar, sabe? E quando eu vejo todas aquelas paredes, assim, até quando eu olho para a janela, tem as paredes e janelas, e olha que eu nasci na cidade, em Goiânia, assim, né? Tem quintal gigantesco, eu vejo. É gigantesco. Mas é isso, é tudo espremido. A cozinha é espremida, não dá para fazer muita coisa junto porque não cabe. E o espaço de convivência é muito limitado, né? Por causa disso. Porque se não tem espaço, não dá para ficar todo mundo junto. Não cabe todo mundo junto no corredor. Fica desconfortável. E a janela é pequenininha lá em cima, assim. Não é um lugar, não é um espaço de convivência, é um prédio. Um prédio ele é feito para isso, né? Você não tem que olhar para a cara do vizinho. E esse prédio aldeia tem nome? Tem gente que fala Bloco dos Índios. Eu já vi no jornal como Aldeia Multiétnica Vertical. E eu chamo de Oca do Futuro. Eu chamo isso. Mas eu acho que o nome deve vir de vocês, né? Aí eu acho que cada um, nós somos muito diversos, é multiétnico, né? São várias etnias. Não sei. 10, 15. Fora os que revezam, né? Que recebem muito parente de fora. Volta aí para chegar a um consenso. Para achar um nome. Cada povo chama o seu nome melhor. Vai ter aproximadamente 50 nomes. Vai ser tipo o Dom Pedro, sabe? A aldeia vertical foi o mais próximo que a gente conseguiu. A imprensa chama de Aldeia Multiétnica Vertical, que eu já vi no jornal. Agora, eu achei muito interessante esse conceito aí de Oca do Futuro. Não que eu acho pessoalmente que seria um belo futuro, né? Mas dentro desse futuro, no contexto de um prédio, né, da arquitetura, seria mais interessante se tivesse uma cozinha para todos? Seria mais interessante que fosse um espaço que não fosse prédio. Seria mais interessante que tivesse natureza. Se os indígenas fossem ouvidos pelo arquiteto do passado. Então, eu acho que esse é uma alternativa dessa provocação da Oca do Futuro, da gente pensar. Então, se tiver uma proposta dessa em algum outro estado do Brasil, então a gente precisa de pensar junto como que vai ser essa aldeia na cidade, porque a gente precisa de espaço. Eu lembro durante a exposição que eu fiquei muito insegura, porque eu falei, acho que os parentes não vão gostar, porque é muito forte, né? A gente olha para a Oca do Futuro e acho que a gente não deseja isso. Só E cabe aí eu um lá falei dentro. para... Só cabe um lá dentro. Eu queria ter essa sensação, que é a sensação que eu tenho em casa, né? Sufocante mesmo. Então, eu lembro que eu falei pra Larissa, né? Falei, nossa, eu acho que os parentes não vão gostar da Oca do Futuro. E ela falou, mas você também não gosta, né? Então, acho que a provocação é essa, a gente tem que pensar uma alternativa de... Não, o futuro é agora. O futuro já chegou, a gente está vivendo isso, mas quais são as alternativas para a gente pensar a presença indígena na cidade? A gente precisa de um formato de moradia que contemple a nossa cultura, o nosso jeito de ser. E que se adapte não, mas que seja uma coisa urbana, né? Não. Assim, o que é uma cidade? A cidade tem lugares que ela é toda prédio e tem outros lugares que ela vai ficando casa também. Eu acho que, independente da cidade, eu acho que isso tem que ser pensado junto, isso que o Wilson falou. Vamos pensar junto, porque cada etnia também tem a sua forma de lidar com o território, e pode não ser, em São Paulo tem a Aldeia Guarani, tem Pancararu, então cada povo vai poder perceber
a sua maneira de lidar com esse espaço, né? Esse espaço que é nosso, a gente está aqui, a gente está em todos os estados do Brasil. E agora, então, se a gente está aqui, vamos pensar como nós vamos morar nesse espaço de uma maneira que não seja tão agressiva para a nossa cultura. Isso. Na verdade, eu moro lá também, mas eu já tenho um outro contexto, né, na verdade, de perceber isso. O meu conflito maior lá dentro naquela oca é multiétnico, fala que é multiétnico, né, que na verdade que é muito conflituoso, porque são diferentes pensamentos e nós sabemos que nós lidamos com ser diferente, quer dizer, a única coisa que eu percebo que é a questão do chão, né? A gente precisa do chão, de terra, para fazer fogueira, fazer ritual, essas coisas, a gente precisa do chão, independente de qualquer etnia. Agora, esse espaço coloca a gente de frente a frente para a gente brigar, como se fosse assim, eu não aceito você desse jeito, porque nós somos diferentes, né? E ao longo do tempo dessa minha trajetória também daqui, que eu percebo, né, muitas vezes, quando a gente tem chão, a gente, cada pessoa se agrupa, né? Se agrupa entre, por exemplo, entre nós, Guarani, né, quando chega aos Guarani, a gente se agrupa, né? Não é porque a gente, na verdade, naturalmente, nós somos diferentes, nós somos rivais, digamos assim, não é de briga, é porque somos diferente pensamento, diferente ação, né? Porque, por exemplo, naquilo que a gente acredita é totalmente diferente. Por exemplo, muitas vezes eu me choco com as coisas do próprio parente, né? Muitas vezes, não é porque porque são pensamentos diferentes, né? Então, eu não conheço, por exemplo, a língua Caingangue, que eu não conheço, né? E tem Caingangue lá, né? Tem Pataxó, tem Guajajara também tem. Apesar que Guajajara também tem uma língua próxima dos Guarani, mas a gente tem uma outra forma como que eu vou dizer assim? É diferente de modo, né? de agir. Os Guarani têm muito aquela coisa tranquila, calma, ficar num silêncio. Até mesmo quando a gente briga, a gente não demonstra, né? A gente pode brigar, mas assim, tranquilamente, né? Então, isso também me incomoda muito, porque quando a gente faz reunião, né? É complicadíssimo naquele lugar, porque o que eu quero para mim não é o que vai servir para os Guajajara, por exemplo. Então, é um lugar que totalmente conflito também, entre a gente também, né? Então, eu acredito que a única coisa que a gente tem, eu tenho certeza que a gente precisa do chão, né? Do chão, do espaço, né? E para a gente fazer fogueira, se agrupar, né? Para a gente ter, pelo menos, o direito de se agrupar, né? Se for um chão, né? Uma aldeia, né? Mesmo que seja várias pessoas, né? Aí vai ter grupos que vai se agrupar entre as pessoas, vai fazer o que cada um né? Cada um sabe fazer, né? Mesmo na diferença, mas no chão. Eu acho que o que a gente precisa é do chão mesmo. E outra coisa que eu percebo muito lá também é que a gente passa muita discriminação, assim. Toda vez que os parentes chegam lá, às vezes a gente faz o canto e tal, aí em torno, né, o pessoal imita, fica batendo boca, e é isso, assim. E aí a gente não pode revidar isso, porque é um lugar que também a gente sabe também que essas pessoas que vêm de lugar diferente também como nós, eles também são excluídos, eles também não têm oportunidade de ir na faculdade, de conhecer cultura diferente. E nós também somos lá como se fosse assim, a gente está tendo conflito com todo mundo, como se a gente viesse
digamos assim, que a gente está ali excluído. Nós somos excluídos que está lá naquele lugar, e eu percebo que muitas pessoas também que não têm condições também de viver lá, que veio de lugar muito diferente de nós. E muitas vezes é muito agressivo, assim. E nós, como nós indígenas, a gente sabe lidar com isso, né? A gente se cala, a gente aceita isso, né? Mas é muito duro aceitar isso, sabendo que você é daquele lugar e você não é reconhecido, e muitas vezes você ouve piadinha na tua cara, as pessoas fazendo isso, aquilo, achando que você é como se fosse inferior, né? E a gente é visto como se fosse isso. Mas eu não culpo, né, essas crianças, porque até mesmo adulto, né? Então, eu acho que a minha preocupação maior é essa mesmo, de como trabalhar a cabeça dessas crianças também, que eles vieram de lugar tão complicado também e faz a mesma coisa com a gente, assim. Eu acho que isso é bem complicado também, porque eu percebo muito isso. E fora, né, que a gente vive aí, a gente tem que se adaptar de uma outra forma, né? Eu já tenho, eu acho que por eu ser forte já na minha base, eu sei de onde eu vim, aonde eu vou, e também eu sei muito bem o que eu estou fazendo ali, né? Mas e aqueles que não tiveram essa mesma oportunidade, como a Salisa nasceu na cidade também, e mesmo assim ela tem esse conflito, né? E eu tenho minha base, né? Que quando eu volto para a aldeia, eu sigo com todos os Guarani, né? E aqueles que não têm, eu acho que isso também é uma coisa assim muito complicada. Era isso que eu queria assim, complementar mesmo a nossa vivência lá, que é bem complicado também. Não, a gente tem que enfrentar esses dois conflitos. Isso da cidade, que é a cidade, né? E também o próprio conflito dos não indígenas, que faz isso na nossa casa, assim, no dia a dia. E também entre a gente mesmo, entre a gente indígena, que a gente mora, são diferentes pensamentos, né? Eu acho que isso. Nisso você pode falar um pouco, porque também você cresceu em aldeia, né? Certo. E depois você está na cidade agora, também passa um tempo na Europa, eu acho? Não, um pouquinho, mas também você trabalha com a rádio, com uma multiplicidade de diferentes etnias. Então, pode falar dessas, é uma experiência comparável com a Sambra, ou essa relação com outras etnias e com a cultura branca, são também processos difíceis desse jeito, né? Sim. Marcelo Carol. Então, eu sou o Denilson, me chamo em português. Eu sou do povo Baniwa. Baniwa, na verdade, foi um nome dado a gente pelo colonizador, mas meu povo se chama Agolipega-Kakenai, que significa os netos das 5 estrelas. As 5 estrelas são uma constelação, na verdade, não são só 5 estrelas. É uma constelação que aparece no céu lá na aldeia. Eu tive o grande privilégio de morar na aldeia, de morar com os meus pais, com os meus avós e tudo. E eu sou da geração de que, após muitos conflitos e muitas perdas do povo, violência, enfim, eu sou da geração que os meus pais falavam que a gente tinha que estudar para virar gente, né? Então, desse processo eu fui deixado no Colégio Dom Bosco, Colégio Salesiano, para morar lá e estudar. E assim, quem sabe, me tornar gente no futuro. Não sei se deu muito certo, mas enfim, estou aqui. Eu passei por diversas universidades e cursos tentando me encontrar. Já fui para Ciências Sociais, para Ciência da Computação, faltou um ano para eu terminar. Já escrevi no projeto, eu decidi que aquilo não era para mim. E acabei me graduando em Publicidade e depois de design gráfico, enfim. Essa é a minha vida na cidade. Eu participo do movimento indígena desde 99,
Então ali, na adolescência, já fui enviado para tentar representar minha comunidade, não meu povo, né? Porque representar o povo é uma responsabilidade muito grande que eu não tenho esse aval de representar o Jibaniwa, por representar a minha comunidade. E aí, desde então, estou na luta do movimento indígena. Em 2007, eu desisti de tudo por conta de vários problemas, várias situações que foram complicadas para mim, para minha família também, coisa de violência mesmo, sabe? De levar tiro em casa, de ser perseguido, de receber ameaças. Eu falei, isso não é para mim não, eu vou sair daqui e vou procurar outra coisa melhor. Foi quando eu vim para o Rio de Janeiro. Em 2008 eu vim para o Rio de Janeiro. Eu sou do Alto Rio Negro. Isso. Como é que é o nome do seu povo mesmo? Baniwa. Não, das 5 estrelas, são vocês? Vale Pera da Kenai. Vale Pera da Kenai. Isso. E daí comecei a estudar aqui publicidade e tudo e participar mais atualmente desse mundo branco, né? Desse mundo que não é meu, mas que eu tenho que entender, compreender para poder, inclusive, resistir, encontrar meios de mesclar as coisas e tentar encontrar uma solução para a minha comunidade, para o meu povo e para mim mesmo, enquanto identidade, né? Viver na cidade, assim, primeiro a gente tende as pessoas, né, que não são índios, vocês tendem a pensar que quando o índio está na cidade, ele é tudo igual, né? A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que existem dois tipos de índios na cidade. Existem os índios em contexto urbano, existem os índios urbanos. Existem aqueles indígenas que já nasceram na cidade e já passam pelo processo desde a infância de ter que se adaptar a tudo isso e ter que enfrentar todos os problemas que os brancos mesmos já sofrem, de educação, escola, transporte, língua, tudo. Então esses são indígenas urbanos, que já nasceram na cidade e tem todo o processo histórico da vida deles dentro da cidade. E os em contexto urbano são aqueles que saíram da aldeia por algum motivo, estão ou de passagem ou estão ainda em processo de adaptação à cidade. Tem vários indígenas nessa situação que tem que ir para a universidade, tem que ir para a escola, tem que ir para atendimento médico. Às vezes tem indígenas que saem da aldeia para atendimento médico na cidade e não tem como retornar e acaba vivendo ali na cidade. Tem outros que por violência ou por algum tipo de coisa que acontece na aldeia e são obrigados a sair de lá para morar na cidade. E às vezes na cidade não é bem, né, eu acho que para ninguém, né, nem para vocês mesmo, nem para os brancos, nem para os negros, nem para os, enfim, nem para os índios, não é coisa legal. E aí, a pergunta que ele fez, né, sobre a gente decidir o nome lá, eu não moro na aldeia vertical, tá? Eu moro em Niterói. Eu tenho uma casa em Niterói onde eu moro. E aí ele decidiu um nome lá, num lugar que tem tantos povos e tantas línguas, e tantas nuances, tantos tons diferentes, é complicado. E eu olhando aqui, ó, pro teto, eu tive uma ideia de como explicar isso. Esses pontinhos aqui é a cidade, tá vendo? Eles seguem um padrão que é tudo igual, são quadrados aí, não consigo contar aqui, mas são vários quadradinhos. Aquele lá é parecido com essa cidade aqui, mas lá tem um quadrado bem no meio, que digamos que seja uma aldeia indígena. Tá vendo? Ela está seguindo o mesmo padrão do resto da cidade. Então não existe uma política ou uma atenção diferenciada para o índio na cidade. Ele vai ser tratado igual em todos os quadradinhos aqui, tá vendo lá? Por mais que ele tenha a diferença dele, que ele está cercado por um alumínio, ali naquele quadrado, ele continua sofrendo as mesmas coisas ali. E tendo a mesma relação que os outros que já viviam na cidade. E aí do lado tem essas lâmpadas aqui,
que eu imaginei que fossem as aldeias e os povos. Tem algumas aldeias que estão acesas, tá vendo? E outras apagadas. É da mesma forma no Brasil. Tem aldeias que são mais... tem um conhecimento melhor, uma tecnologia melhor, ou um tipo de entendimento melhor sobre como sobreviver, e outros estão sendo atacados, sendo dizimados, ou não têm um conhecimento de resistência maior. E tem lá no final, ó, tá vendo? Não é nem cidade, não é nem aldeia, é uma parada branca. Lá é onde os fazendeiros plantam soja, né? Não tem nada, não tem vida, não tem nada. Só veneno, agrotóxico e Monsanto e enfim, né? Eu acho que essa imagem que a gente tem aqui é um pouco de como eu imagino que é índios vivendo na cidade, nas aldeias, e gado, e soja, e tudo. E aí eu deixo vocês pensando nisso. A gente conversa mais, temos tempo. O problema dessa imagem é que ele mais é Então, a gente está numa política atual, inclusive, que não é atual, eu acho que eu já nasci vendo esse tipo de coisa, que a ideia do Brasil é isso, né? Deixar tudo como está, ou transformar tudo em pasto. Né? A política brasileira, infelizmente, ela vê os índios como, não como partes da sociedade brasileira, mas como vírus que está contaminando o Brasil, sabe? E que cada vez está lutando contra os poderes ali, para destruir essas células dos poderes e transformar tudo numa grande aldeia. Eu acho que a gente, infelizmente, não somos brasileiros. Não somos brasileiros não porque não queremos, mas porque somos obrigados a não ser. Inclusive, é muito engraçado. Engraçado não, porque não é engraçado, mas enfim. É muito interessante, por exemplo, que até certo tempo, até os anos 90, mais ou menos, no início dos anos 90, até 95, por aí. A língua oficial do Brasil é o português, certo? A língua oficial do Brasil é o português. Então, a língua oficial do Brasil é português. Qualquer língua que não seja o português é considerada língua estrangeira. Então, os idiomas indígenas brasileiros são considerados idiomas estrangeiros. Não são considerados idiomas brasileiros e qualquer pessoa que fale esse idioma é considerado estrangeiro. E aí, como é que a gente faz? Por outro lado, a partir do momento em que o idioma, por exemplo, o idioma banil é considerado também uma língua oficial do Estado, a gente entra também numa situação parecida com a da aldeia vertical, daquele quadradinho. Até uma pergunta que eu gostaria de fazer a vocês, nessa luta pela reexistência, né, mais do que pela resistência ou contra a eliminação, muitas vezes parece que os movimentos indígenas se veem diante daquilo que uma pensadora disse seriam as alternativas infernais. Né? Ou você vai para o container e fica aí levando porrada da polícia, ou você vai por essa solução que nós temos pronta para você. Você falou agora mesmo que você teve uma educação salesiana. Então é aquela coisa, ou você vai ficar aí sendo um estrangeiro e a gente vai meter bala em você, ou você aceita tentar se transformar em alguma coisa que você não é. E, no entanto, vocês estão aqui criando alguma coisa que é muito diferente disso tudo, que é diferente da eliminação e também é diferente da pura resistência. É alguma outra coisa nova. Eu queria ouvir de vocês sobre essa coisa nova, que vocês pensam sobre isso. É interessante, né? Porque apesar de toda essa influência, toda a violência da imposição do idioma, das matérias, das tecnologias, a gente continua resistindo. É legal saber que a cultura não é estática, né? Que ela consegue absorver outras coisas e transformar as coisas também. Ela se modifica e às vezes, nem sempre, mas às vezes ela se transforma em uma coisa muito mais forte culturalmente, né?
E isso é legal, isso é bom, pelo menos do meu ponto de vista. E a experiência salesiana que eu tive, inclusive, foi, por um lado, bom para eu entender, entender como é que funciona esse mundo branco, né? Ter todas as leituras necessárias dos pensadores, ouvir todas as músicas, ver o cinema, entender todas essas linguagens e aí pensar sobre minha própria linguagem, sobre meu próprio mundo, sobre minha própria existência, sobre minha própria cultura. E disso, inclusive, surge meu trabalho como designer, como artista, como comunicador, que é justamente usando essas ferramentas que eu aprendi em prol da minha cultura, da minha identidade. Porque a cultura indígena, ela é a identidade, não a cultura, mas a identidade indígena, ela é como uma árvore, sabe? Uma árvore. Às vezes, todas as folhas caem. A árvore fica lá só os galhos. E alguns galhos secam, né? E a gente pensa assim, vai morrer, tá vendo? A árvore está morrendo e tudo. Mas aí, se a raiz dela for bem funda e for bem bem da terra, né, bem fazendo parte da terra, passa um tempo, cai uma chuva e aí começa as folhas a brotarem de novo, né? Eu acho que é bem isso. Se você tem uma identidade forte, você pode aprender a falar inglês, pode aprender a falar alemão, pode viajar para a Alemanha, pode viajar para a Inglaterra, pode ler todos os pensadores, pode ouvir todas as músicas, pode gostar de Beethoven, pode gostar de Mozart, pode gostar de Nietzsche, sei lá, de qualquer coisa, mas se a tua identidade for forte, tudo aquilo que você conhecer de fora só vai te fazer pensar ainda mais qual a relação da tua cultura contigo mesmo e com esse mundo. Isso. É como você trabalha com isso? Onde sai isso? Então, a gente acredita muito no que não é a gente, né? Porque eu estou aqui, o que vocês estão vendo e estão ouvindo aqui é só meu corpo físico, né? E as minhas cordas vocais aqui vibrando e emitindo som. Mas por trás de tudo o que eu estou falando aqui, existe pessoas que já morreram, pessoas que já existiram, pessoas que ainda existem, mas que me ensinaram muitas coisas, sabe? Eu acho que bem daí, é toda a relação com a tua comunidade, a relação com os teus avós, com os teus bisavós, a relação da história do teu povo. É disso que vem essa força de continuar. A Salissa, apesar de ter nascido na cidade, ela teve uma base, né? Mesmo que não igual a mim, a outros indígenas, mas ela teve esse exemplo, essa força que já vem de antes dela, dentro do pai dela, já vem de muito tempo. É nisso eu acho que vem a nossa força. É que é uma coisa que é muito recorrente, assim, né? Que as pessoas sempre perguntam quando vê algum indígena fazendo alguma coisa que não é da cultura indígena, como se a gente deixasse de ser indígena, né? Eu acho que a gente tem que entender a cultura como cultura viva. Ela tem um movimento, assim, né? Ela não é portátil, eu não vou pegar minha cultura e vou tirar ela daqui e vou sair de casa sem ela. Depois eu coloco, a cultura, ela é uma cultura viva, todas as culturas não são cultura indígena. Então, não importa se o indígena vai aprender inglês, se ele vai fazer outra coisa. Se o francês vem para o Brasil, come feijoada, faz capoeira, continua sendo francês. Então, se a gente vem para a cidade, estuda, a gente continua sendo indígena. Tem uma coisa que eu falo sempre, que quando alguém vem não pessoas na rua, infelizmente eu sinto só pena, assim, por ser tão ignorante, assim, e não pensar, inclusive na sua própria existência enquanto ser humano. Mas quando me vem
pessoas com estudo, né, com uma academia, com conhecimento nas suas costas e questionar sobre eu ser indígena ou não, por eu, né, usar essa roupa, uma câmera, um computador, gostar de basquear. E aí a resposta que eu encontrei foi a seguinte: desde 1500, quando chegaram os colonizadores, a gente foi forçado a aprender a língua, a aprender a cultura, a aprender tudo o que eles queriam que a gente aprendesse. E aí, tudo isso era para a gente deixar de ser índio, né? Para se tornar só brasileiro. Aí quando a gente aprende tudo que nos ensinaram, que nos forçaram a ensinar, aí falam que a gente não é mais índio. Não é, você não é mais índio porque você sabe ler, você sabe escrever, você sabe pegar o computador. Quer dizer que todo o esforço que vocês fizeram desde 1500 foi para nada, assim, né? A gente se tornou o quê, então? Não era aprender a falar português, que era para ser brasileiro, né? Aprender a escrever, que era para ser brasileiro, e aí continua sendo... Não é nem um híbrido, né? Não é nem brasileiro, não é nem índio. O que eu sou? O que é isso? E é aquilo que a Satya falou, que eu falei. Tudo isso que a gente aprendeu é ferramenta. É ferramenta. Não é a gente, é uma ferramenta. Um equipamento, uma câmera, é um pedaço de plástico com alguns metais aqui. Isso aqui é algodão. Sabe? Isso não é nada. Isso não define quem eu sou, não define quem vocês são. Eu não conheço a história de vocês, não sei quem são vocês. Eu não posso definir quem é você porque você tem um óculos, ou porque usa um tênis, ou porque ela usa um Samsung ou um iPhone. Não define uma pessoa através disso. É como olhar para uma mulher na rua vestindo um short, chamar ela de piranha, sabe? É uma roupa que define uma pessoa? Acho que não, né? Talvez você, todo mundo aqui conhece a Rádio Andemos, só que seria interessante para mim ouvir como a rádio que vocês têm juntos, como essa rádio faz uma intervenção nesse contexto, o que quer fazer, ou talvez não, como funciona, para que ou a que responde. Eu estou no espaço marinho, né? Posso falar isso? E vamos convidar outras vezes para falar aqui. Eu, o Anapuaca, que é aqui do Tupinambá, a Renata do Tupinambá, que não está aqui. Nós três estudamos comunicação, né? Como eu falei, a Renata é jornalista, ele é da área de marketing e eu de publicidade e design. E a gente, conversando muito tempo, pensando como é a comunicação brasileira, comunicação de massa, ver as populações indígenas. E sempre a gente via que aparece índios na televisão, nos jornais, nas novelas, nos filmes, de duas formas. Ou exótica, né? Então é índio pelado, dançando, todo mundo feliz, é xingu, todo índio é xingu e fala tupi, pro brasileiro, né? Todo índio é xingu e fala tupi. Ou de forma pejorativa, né? Índios invadiram a fazenda tal, índios é isso aqui, fizeram isso, quebraram isso, invadiram o museu da FUNAI, estão impedindo a Copa do Mundo ali, ou as Olimpíadas, tanto faz. E nunca a gente vê rosto indígena na televisão, ou voz indígena, de uma maneira legal, sabe? Eu nunca me reconheço enquanto indígena na televisão, ou no jornal, ou em qualquer lugar, ou em outros filmes. E a gente ficou pensando um tempo sobre como é que vai inserir essas coisas, a gente vai fazer o lead, mandar pautas e tudo, mas a gente entendeu depois de um tempo que isso
não seria possível, porque a gente não faz parte desse universo de mídia de massa. Porque mídia de massa, né, o jornal nacional, ele não ganha, ele não paga seus funcionários com as notícias que eles colocam ali. Eles pagam seus funcionários com o comercial que passa entre os blocos, né? Que cada anúncio daquele de 30 segundos que aparece lá é R$500 mil para anunciar. Aí você acha que vai noticiar índio lá? Não, né? E nem no jornal impresso, nem na televisão, nada, porque índio não vende, índio de verdade não vende. Índio só vende quando é exótico ou quando é pejorativo. Entendeu? Só assim que vende. E a gente chegou à conclusão de que a gente não poderia mais depender desses meios de comunicação. A gente teria que criar um meio de comunicação indígena. A gente criar um meio de comunicação, não criar o quê? Uma rádio, uma televisão, uma emissora, um jornal, uma revista. E aí, por tradição, inclusive, tradição oral, aqui nós, povos indígenas, sempre fomos bem, né, servidos, a gente decidiu pelo formato de rádio, de voz. E aí criamos a Rádio Yandê, que significa nós, né? Então é todos os índios do Brasil, sem distinção de etnia, de língua e tudo. E a proposta era criar o que a gente definiu como etnomídia indígena, que é o quê? Que é fugir da mídia de massa, que é fugir da mídia tradicional, da mídia alternativa, como a gente chama, porque chama-se de mídia alternativa, mas mídia alternativa não somos nós. Mídia alternativa é o que vem de fora, o que vem de dentro é a mídia, aquilo que é de verdade, o que vem de fora é que é alternativo, a versão alternativa. E nessa rádio só é sobre questão indígena, só sobre populações indígenas. Então, as músicas que a gente toca são de músicos indígenas, as notícias que a gente faz são de populações indígenas, seguindo as populações indígenas, as fotos, os filmes, tudo é sobre a população indígena. Por quê? Porque o Brasil precisa conhecer o índio fora do exótico e fora do pejorativo. Precisa conhecer os índios que estão vivendo no Brasil hoje, em 2017. O que eles estão fazendo, produzindo, como é que eles são, onde estão, como se reproduzem, que seja, né? Mas assim, a gente tem músicos indígenas, por exemplo, que talvez vocês que não tenham ouvido ainda a Rádio Yandê, temos músicos indígenas que tocam diversos estilos musicais. Porque quando a gente fala, tem uma rádio indígena, a pessoa já pensa em música de flauta, né, em maracá, essas coisas, mais coisas. Não, gente, a gente tem heavy metal indígena, a gente tem reggae indígena, tem pop, tem música eletrônica, tem samba, tem forró. Gravamos essa semana sertanejo indígena na língua terena, entendeu? Tem rap, tem hip hop indígena, e vocês precisam conhecer isso. E quando eu falo que tem, não é música feita assim, aleatória ou de modo ruim, é música mesmo boa, entendeu? Que eu tenho orgulho de tocar na rádio, que eu tenho orgulho de ouvir em casa e de passar, entendeu? Vocês precisam conhecer isso, vocês precisam conhecer esses índios hoje. E essas notícias que a gente vai coloca na rádio, vem das aldeias, elas que nos informam, fazendeiro atacou aqui, garimpeiro atacou aqui, coisa que nunca vai passar no Jornal Nacional, no Jornal da Record, nunca o Boechat vai falar lá, entendeu? E inclusive a Rádio Yandê está tão importante hoje, que se não fosse a Rádio Yandê, o caso do menino Caingangue, que foi degolado lá no Rio Grande do Sul, nunca teria chegado na mídia de massa, porque teria sido ocultado lá no Rio Grande do Sul. A gente fez muito alarde, gritamos e compartilhamos, viralizamos até que a mídia de massa, sem saída mais, teve que pautar isso. Senão estaria escondido lá. Foi a gente que fez o Brasil conhecer os Guarani Kaiowá. Senão ninguém iria falar sobre os Guarani Kaiowá. Os Guarani Kaiowá estão sofrendo lá há centenas de anos, sabe? Então a Rádio Yandê, para a gente, é um orgulho muito grande. E apesar de tudo isso, a gente não se sente dono da Rádio Yandê, que ela é de todos os índios, então o espaço é dos indígenas do Brasil. Você falou um pouco
pouco a universidade também, né? Como esse espaço da mídia, como espaço que não dá para trocar, então, uma solução é criar uma rádio indígena. Você falou que, bom, a universidade, conhece aqui agora, a universidade é um espaço que tem aberturas possíveis ou não, ou tem espaços que podem ser mudados, tem práticas que poderiam ser mais receptivas a esse tipo, por exemplo, de ênfase na realidade, por exemplo, narrativas indígenas, ou você acha que é um trabalho bem difícil e que talvez seria interessante pensar em outros sistemas de educação, produção de conhecimento? Eu acho que a alternativa é a Rádio Yandê mesmo, que é criar essa narrativa com uma tecnologia própria, com um grupo de colaboradores indígenas no Brasil e no mundo inteiro. Então, acho que essa é a melhor alternativa viável. Dentro da universidade, eu posso falar da minha experiência, assim, não sei como funciona nas outras universidades e nas outras áreas. Lá no programa de pós-graduação em linguagens da comunicação da época da UFRJ, que é onde eu faço mestrado, não tem cotas, né? Eu acho que isso é uma dificuldade muito grande para o indígena entrar. Eu fico pensando assim, depois que eu estou lidando com essa dificuldade de citar autores indígenas dentro da universidade, eu fico pensando quantos professores indígenas a gente já teve aula na vida, né? Em quantos indígenas a gente já estudou na vida. Eu acho que a gente já estudou com indígena na vida, mas tem uma dificuldade muito grande de se colocar enquanto indígena na universidade. Porque até quando os indígenas entram pelas cotas, a dificuldade é tão grande que às vezes o indígena entra e não fala que é indígena. Porque ele vai ter que lidar com essa problemática o tempo inteiro, do preconceito, porque deve ser mais burro porque entrou pelas cotas, e de ter que ficar se justificando o tempo inteiro, né? Que é uma coisa que é muito incômodo, assim. Você está na universidade, você tem que ficar o tempo inteiro se justificando. Então, é constrangedor, assim. Eu acho que essa dificuldade da bibliografia e pensar métodos, assim, metodologias de conhecimento que não são essas da academia, que é, por exemplo, na cultura oral, na cultura visual também, seria uma alternativa interessante, né? Ainda não vi nenhuma experiência desse tipo na academia, assim. Eu gostaria de que tivesse na minha banca indígenas, por exemplo, que é outra dificuldade também. Outro sistema alternativo é de criar a universidade indígena, né? Além da Rádio Yandê, criar a universidade indígena, essa é outra forma possível, assim. Acho que no momento tem que ter essa abertura por meio das cotas e uma abertura de... Eu estou tendo uma dificuldade porque eu estou trabalhando narrativa, né? Primeiro eu estava fazendo fotofilme, que é lá na Oca do Futuro, chama Oca do Futuro Fotofilme, que é do dia a dia lá do bloco. E como eu sou da área de jornalismo, a gente tem, né, umas metodologias para se comunicar. E eu, mostrando o fotofilme para algumas pessoas, que eu estou começando a edição, as pessoas falam, não, você está fazendo certo, você está fazendo errado, porque você tem que fazer assim, assim, assim. Eu estava fazendo tudo errado mesmo. Não, você tem que fazer assim, assim, assim. Só que eu estava gostando do jeito que eu estava fazendo. Aí eu mostrei para alguns parentes do blog e eles gostaram também. Eu falei, não, espera aí, é um problema de narrativa. Isso é um problema de narrativa. Eles estão dentro de um padrão narrativo, que é esse de Hollywood mesmo, de essa estrutura narrativa que funciona, que todo mundo entende. E eu me dei conta de estar fazendo uma outra estrutura narrativa. Então é difícil também, porque eu dentro da academia, eu preciso, não me falaram, você precisa. A academia ela tem uma linha, e a gente precisa saber de qual linha você vem. Que é fulano, que estudou com ciclano, que foi orientador de não sei o quê, até chegar. E aí, qual que é o autor que eu vou usar que fala de narrativa indígena, que é o que a Rádio Yandê está fazendo. Mas onde está isso na academia?
E aí eu vou buscar outras experiências também, com os aborígenes australianos, que estão dentro da academia, com indígenas do Canadá, e aí buscar essas outras experiências no Brasil, que onde que está isso? Por que é tão difícil encontrar isso? É uma narrativa que está viva, é uma narrativa que está acontecendo na internet. Então, eu acho que a universidade tem que ter essa abertura também para novas formas de conhecimento, né? Porque aí lidam com a gente também com essa questão dos saberes, né? Os saberes eu acho um pouco perigoso, porque entra no folclórico demais, né? E é conhecimento. É conhecimento, nosso conhecimento é conhecimento, é arte, é a nossa maneira de se comunicar, é a nossa medicina, a nossa ciência. Não está dentro de uma estrutura, de um padrão de estrutura ocidental, onde as pessoas conseguem, né, colocar nessa metodologia ocidental de conhecimento para entender, mas assim, e a universidade precisa de dar essa abertura, e nem sempre é fácil realmente, né? Nem sempre é fácil. Então, de repente, começar isso que a gente estava conversando hoje com o Chukuru também, de fazer esse movimento, de tentar ver onde que estão os indígenas na universidade, porque tem uma coisa que está acontecendo, que tem indígenas na universidade entrando pelas cotas, e eles não estão falando que são indígenas, porque é difícil. É muito difícil. E eu vou falar de novo, sou a favor das cotas, e só vou sair feliz da minha pós-graduação a partir do momento que foi implementado o sistema de cotas na comunicação do UFRJ. Eu tenho uma coisa engraçada para falar para vocês, porque nós da Rádio André sempre estamos em universidade, né? Sempre convidados para falar, principalmente na comunicação, que eu acho tão esquisito que índios tenham que ir à universidade e ensinar as pessoas a pensar um novo tipo de comunicação que eles nunca pensaram, né? Sempre fechadinhos naqueles teóricos alemães, ou nos teóricos americanos de comunicação. Eu quero responder as 5 perguntas, né, que são suficientes para criar mídia de massa. Eu quero falar um pouco agora de como é que a universidade vê os índios, né? É muito engraçado. Estava semana retrasada na... Pode falar o nome da universidade? Não, né? Não, pode falar porque a gente estava no espaço dessa universidade, mas o professor não era dessa universidade, era de outra universidade. Tá, então pode falar. Estava na PUC de Goiás, tá? E aí na mesa lá sobre propriedade intelectual né, tinha um professor de outro nível, não era da PUC de Goiás, esse professor não é de lá, ele foi convidado pela PUC para participar da mesa. E o tema era isso, propriedade intelectual e identidade, né? E ele falou sobre o estudo que ele faz desde a graduação até o pós-doutorado dele, que era do povo Craô. E ele mostrou slides bonitos, fotos bonitas e tudo. E a gente lá falando assim, pô, que cara chato, né? Porra, ele podia estar falando várias coisas interessantes, já que ele tem pós-doutorado nisso, ele podia falar um monte de coisa interessante, estava mostrando de slide, eu lembro a porcaria da frase que ele escreveu ali. E aí, tá, a gente estava achando chato, mas isso é normal, tem que ouvir e prestar atenção, até pra gente aprender, inclusive para não fazer igual. E aí, perto do final, ele achando, né, ele crendo que aquilo que ele ia fazer a partir dali seria uma homenagem e um modo de prestar reverência à pessoa, ele vira para a plateia, aí aponta um senhor assim, e fala assim, o meu trabalho todo, 60%, eu agradeço ao senhor Craô que está ali na plateia, porque ele que me ajudou a fazer isso, então 60% do meu trabalho é dele. Eu falei assim, porra, então quem devia estar na frente era ele, não você. Se 60% do trabalho dele, da pesquisa dele, quem fez foi o senhor Craô, ele fez o quê? Ele só organizou o texto e colocou as fotos ali? E aí, quando se fala em índios, e aí não é só no Brasil, em todas as universidades, na Espanha, em Londres, em Coimbra principalmente,
As nossas histórias são sempre mitos. Então, nascer de uma virgem, né, é uma história considerada a história e todo mundo segue. Agora, nascer de um trovão é mito, né? É mito. Ressuscitar depois do terceiro dia é aceitável. Agora, parir o universo, não, aí não pode, aí é mito. A gente está sempre relegado ao mito, né? A coisa que não existe, a coisa que é história, que é inventada e tudo. E algumas coisas tão absurdas quanto nascer num trovão são consideradas super aceitáveis pela sociedade. E é engraçado, porque no mito tucano, por exemplo, no início da humanidade, todos os humanos eram peixes. Todo mundo era peixe, e aí foi evoluindo e se transformou em humano. Isso é mito, isso é história. Aí vem um cientista lá, não sei se é da biologia, sei lá o quê, e aí escreve lá, faz as pesquisas dele lá com carbono 14, sei lá, e aí descobre que os seres humanos eram peixes. Né? E aí ganhou o Nobel. Ué? Que isso? Quer dizer que quando os índios falam que os humanos eram peixes no início até virar humanos, é mito, é história, não é se acreditar nisso. Mas quando o cientista vai lá e fala assim, não, realmente os humanos antigamente eram peixes. E aí foi criando um rabinho lá, umas perninhas e tudo. Né? Por que o nosso conhecimento tradicional não entra na academia? Por que o nosso modo de pensar, né, de estruturar as ideias, não cabe na academia? Por quê? Será que eles têm medo? Eu acho que eles não entendem, né? Eles não conseguem alcançar. Não conseguem alcançar, né? Eu fico bastante chateado quando eu vejo a Baia ganhar bilhões e bilhões de euros, dólares, com o conhecimento dos índios, com remédio para dor de cabeça, que extraíam da planta que nós usávamos, com botox, que extraíam lá do sapinho, que os índios já usavam, né? Com remédios para cólica, com remédios, inclusive para não engravidar, inclusive com coisas para depilação, que era conhecimento dos índios. Aí vai o cientista lá, extrai aquela proteína da planta e faz um remédio e ganha dinheiro com isso, com conhecimento nosso, que nunca vai estar na academia, que nunca vai ter chance de estar num lugar daquele professor que só fez 40% do trabalho dele. Eu duvido que aquele senhor Caô que estava lá na plateia já foi chamado para falar alguma coisa uma vez sobre o conhecimento dele, ou se ele já vendeu um livro, ou se ele já viajou para a Europa com diárias pagas, com cachês e tudo. Nada, talvez ele nunca nem tenha saído do lugar onde ele nasceu. E aí é uma luta muito grande na universidade. Eu vejo isso por um parente meu chamado Paulinho, tucano. Ele foi uma das primeiras pessoas a garantir judicialmente que a monografia dele fosse na língua tucano, que é do povo dele. E aí a provocação que eu fiz na UFRJ, no convite que fomos feitos a participar de uma roda de conversa lá, de uma mesa de linguistas, voltando de novo àquela situação de que a língua indígena no Brasil é estrangeira. Por que nas universidades, o espanhol, o italiano, o alemão, o inglês são considerados línguas aceitáveis para que se escreva monografia, e as línguas indígenas não são aceitas? Por que o Paulo Tucano teve que entrar judicialmente e mudar todo um contexto, todo um tabu na academia para poder escrever a monografia dele na língua tucano e em português?
As nossas academias, infelizmente, agora estão tão retrógradas, tão paradas no tempo, que talvez seja por isso que estão sofrendo tudo que está sofrendo hoje. Porque ficam tão paradas no tempo que não sabem nem como reagir aos ataques. Ainda acham que reagir aos ataques é daquela forma, sei lá, antiga, mas a gente tem que pensar em novas estratégias enquanto universidade para se manter vivas e atuantes. Senão vai acontecer o que está acontecendo com o UERJ. Por que esses professores que têm tanta influência não pensam em alguma estratégia? Será que vão ficar brigando entre eles sempre pelo ego que existe ali dentro? Ou será que a gente vai pensar em estratégia de continuar essa universidade? Porque os índios estão lutando para entrar na universidade, estão lutando para que o conhecimento indígena esteja na universidade, mas nada vai adiantar se não tiver essa gente ajudando a gente, nada vai adiantar se não existir uma universidade também, para a gente entrar. Denilson, eu queria fazer um comentário sobre essa sua última fala. Lá para 2015, né? 2015 a Dilma ainda governava. E eu lembro que ela baixou uma canetada lá, cortando 70% da verba do CNPq, né, aquele órgão de pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia, e eu, à época, estava ali na UFRJ fazendo meu mestrado. Houve toda uma mobilização, as pessoas começaram a pensar numa greve, eu ficava perguntando, caramba, né, quando os motoristas de ônibus fazem uma greve, uma falta é sentida e as pessoas, algumas pelo menos, ou melhor, muita gente se solidariza porque reconhece a importância daqueles motoristas de ônibus, enquanto que outras chamam eles de canalhas e tal, que estão atrapalhando a ordem e tudo mais. Mas eu virava assim e perguntei assim para o meu colega, caramba, a gente quer realmente aqui fazer uma greve da pós-graduação, mas eu não vejo nenhum operário, nenhum indígena segurando uma grande faixa na frente da UFRJ, devolvam as verbas dos nossos bravos pesquisadores, dos nossos grandes parceiros de luta. E a pergunta que eu fazia então aos meus colegas era essa, por quê, né? Por que se corta 70% das verbas e não faz diferença? A gente tem que reconhecer que nós nos recolhemos a uma posição de inutilidade. E a partir daí pensar o que fazer disso. Até para pontuar, ela disse, você comentou que havia uma questão de que esses acadêmicos não alcançavam essas questões colocadas pelas pessoas indígenas. Eu acho o contrário, elas alcançam tanto essas questões que tem medo delas, não é? Existe um medo de abrir o espaço e de perder aquele protagonismo que eles sempre tiveram. Existe um medo de perder a autoridade, né? Tudo isso. E eu falo isso porque a minha ex-esposa foi professora da Universidade Federal Fluminense. E eu vi assim, ela e outros professores com vontade de fazer algumas coisas, só que tudo é tão complicado, entre os próprios professores, a coordenação e tudo, que para fazer uma greve dura mais planejar e decidir quem vai assinar o quê do que a duração da greve como o ato em si. Eu até, enquanto vocês falavam, pesquei aqui um contra-exemplo interessante, né, que deve nos deixar alegres. Pelo menos eu senti essa alegria quando eu soube de uma iniciativa lá da Universidade de Brasília, do pessoal da arquitetura, que eles convidaram um mestre indígena, Camaiorá, o Manuel Camaiorá, que entende tudo de construções, Camaiorá e tudo mais, não para ser informante,
não para ser agradecido no final de uma palestra, olha, esse cara aqui, ele fez 60% do meu trabalho. Mas o cara para se colocar à frente das pessoas, dizer o que ele desejasse ensinar, quanto e quando e como ele pudesse, e fosse remunerado por isso. Eu acho que é basicamente esse tipo de coisa que não só os professores, mas também os alunos que desejam um dia ser professores, que já veem esses professores numa situação ali de ódio, amor, né? Quero ser rebelde, mas eu quero ser rebelde para destronar e tomar o seu lugar e ser o próximo, né? Que vai dizer qual é a verdade aqui. Esse medo que tem de chegar o cara lá, o Manila, sentar, dar uma aula de arquitetura e as pessoas falam, pô, esse cara é bom. Esse é o problema. O amigo tem. Eu acho muito legal a fala de todos vocês, né, então, mas assim, a situação que eu vejo dessa, vocês se sentem reprimidos enquanto índio em relação ao conhecimento dentro da universidade. Eu acho que qualquer brasileiro é reprimido, porque esse conhecimento é ocidental, o sistema da universidade ocidental, você fala português, você vai ter que falar outra língua para ler outro livro. O próprio sistema acadêmico já é uma fogueira de vaidades, onde a base da academia é você ter a crítica ao pensamento do outro, então você já começa batendo no pensamento do outro, porque é um pensamento de separar e classificar. Né? Isso é que define o que é o Ocidente, é aquele povo que separa e classifica. E eu vejo isso de uma forma bastante... Como a cidade está toda separada, com a própria situação que foi descrita aqui da aldeia vertical, onde vai tudo separando as pessoas umas das outras. E eu assim, vocês estão falando na universidade, eu acho maravilhoso isso tudo. Agora, eu fico pensando que a gente deve se lembrar que o primeiro brasileiro é filho de índia, por muitos anos. Depois filho de africanos. A gente não estuda nada de índio, indígena e de africanos na escola, nada. Quando criança não estuda, eu não estudei, meus filhos não estudaram, quem sabe meus netos vão estudar, né? Mas isso gera todo esse preconceito, tem que ficar explicando por que é índio, o que é índio o tempo todo, sabe? Então eu fico vendo assim, a nível de transformação, o pensamento brasileiro para o futuro, que é de criar um país, porque o país está desabando, né? Assim, está todo destroçado. E eu acho que muito do que acontece é que a gente não sabe quem nós somos. Então a sociedade ocidental é a sociedade que afirma que é a educação. E a gente tem uma educação onde a gente só se educa um terço de quem a gente é, sabe? Fora que joga um preconceito gigantesco sobre os outros 2 terços, que tem uma força enorme dentro. Como é que você vai ser presidente, governador, deputado, qualquer coisa, sem você conhecer os orixás? Só para falar da cultura africana, que está dentro, espalhada em todo lugar, sabe? Essas histórias do trovão, essas histórias indígenas, são histórias maravilhosas. Meus filhos, quando começaram a ser ensinados na escola, há uns anos atrás, as histórias da mitologia grega, são histórias incríveis também. Adoraram. Agora, cadê as histórias indígenas? Cadê as histórias africanas? Sabe? É uma riqueza maravilhosa que a gente está deixando sumir, né? Quer dizer, graças a Deus vocês estão aí fortes e tocando a maraca e segurando essa sabedoria, esse conhecimento. E assim, sobre essa coisa dos remédios, né, das medicinas, uma coisa que eu tenho pensado muito é essa coisa do que é a propriedade intelectual, né? Eu acho que devia ter a propriedade ancestral, sabe? Como que transformar, porque o problema a gente vê, né? Eles pegam o conhecimento aqui, biopirateia, patenteia e ganham dinheiro e a origem fica com nada. Pelo contrário, ainda é explorada, querem matar a floresta para plantar soja, para plantar cana, gado, essas coisas todas. Então tem que ter começar uma ferramenta de transformação, que eu vejo essa coisa, a propriedade ancestral, como talvez um caminho, sabe? De começar a se discutir essas coisas. Porque é um caminho positivo, assim, no sentido de melhorar. Mas é isso aí. E eu acho, sabe, por exemplo, só para finalizar, demonstrar essa arrogância ocidental, que eu acho que todo o povo brasileiro sofre. Acho que o povo brasileiro, a elite brasileira, vive esperando que um dia
a Europa chega e bote, não é nem português, bote uma espada na cabeça e diga, você é alguém. Isso jamais vai acontecer, já nem sabem que o brasileiro está esperando isso. E fica esse complexo de vira-lata, né? Mas acho que um exemplo clássico, muito forte que aconteceu foi o fim da geral no Maracanã. Eu acho que o samba é a música mais representativa do povo brasileiro. E a gente dança samba em pé, não dá para dançar sentado. Então, aquela geral representa uma cultura. Sabe, a gente vai no show de rock and roll, a gente quer ficar em pé. Você vai na Europa, nos Estados Unidos, show de rock and roll, os caras podem estar sentados na cadeira. Você dança sentado. A gente não dança samba sentado. Sabe, fora as danças indígenas que estão em pé também. Então, aquilo ali é mais uma agressividade contemporânea da cultura ocidental sobre a cultura brasileira. Então, assim, o que acontece no Brasil é que o Brasil está lá discutindo, fora Temer, Dilma e todas essas coisas, confusão geral ali no Congresso e tudo mais, e massacrando os índios e os pobres, né? Eu soube ontem para uma amiga minha que a gente está numa situação vivendo no Rio de Janeiro que a cada dia matam 3. A polícia está matando 3 por dia, já mataram 400 desde o começo do ano, a maioria pretos, né? Então isso tudo está acontecendo, então você fica recebendo uma opressão aqui que ao mesmo tempo ela é um sintoma de uma opressão que está acontecendo nesse espiritual nacional em relação a essa vontade, esse desejo louco, esse ocidental de ser aceito e tal. E não olha a riqueza que a gente tem, sei lá, o amor, essa beleza toda, tem esse Brasil, essa força maravilhosa, que encanta, inclusive, o próprio mundo, sabe, e tal. Tem alguma coisa maravilhosa aqui. E certamente essa coisa não é só o branco que está aqui, né? Essa coisa é esse encontro que aconteceu aqui com todas as dores e com todos os sofrimentos que ele gerou também, mas existe alguma coisa vibrante. E a gente fica aí em vez de querer saber quem a gente é, estudar quem a gente é, fica lá de olho naquele ocidente, né? Inglês, francês, alemão, italiano, espanhol. É isso aí. Deixa eu só colocar uma coisa, porque eu tenho o maior respeito pelas universidades, acho que a gente tudo aprende, né? Mas eu bato palmas, assim, eternamente para as tribos indígenas, porque eu acho que a gente tem que estudar para chegar onde vocês já estão. Vocês estão totalmente integradas e tem respostas que a gente precisa estudar anos e fazer doutorado, mestrado, doutorado para chegar numa coisa que para você não é tão natural. E eu fico muito feliz quando eu vejo assim, vocês participando da educação e lutando lá, porque é o único caminho para chegar, porque os negros são muito discriminados, mas eu vejo que eles na cultura, na hierarquia de cultura, eles estão na frente dos índios. Isso é um absurdo, porque o Brasil é dos índios. E eu tenho um projeto que é sobre a cultura do Rio de Janeiro gastronômica. E eu fico assim, vendo os índios do Rio de Janeiro foram todos dizimados, não existe. Eu acho que vocês podem vir aqui para ter essa resposta, se é verdadeiro isso. Porque essa necessidade que a gente tem de exterminar, não é? Então, vocês, eu fico super feliz de ver essa rádio, já botei aqui no Face, salvei, que eu vou acompanhar. Né? Porque não existe outro caminho a não ser fazer chegar. E esse rapaz que você disse que teve a tese dele, na língua dele, isso devia ser uma coisa obrigatória, né? E eu fico muito feliz de ver que as coisas estão acontecendo.